Graça e paz, bom dia. Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Evangelho de Mateus, com as boas novas de Jesus Cristo, conforme registra o Evangelho de Mateus. Verdadeiramente, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Bradaram, gritaram, se alegraram, celebraram os discípulos de Cristo Jesus ao verem a manifestação do poder de Deus, na maneira como Jesus foi até eles sobre as águas, no momento da tempestade que caía sobre a embarcação, em que os pescadores, em uma parte deles eram os experientes pescadores, e também os que não eram, estavam amedrontados com a violência da tempestade, vendo ali o poder de Deus através de Cristo Jesus, a maneira como, sob a palavra, debaixo do poder e autoridade de Cristo Jesus, Pedro caminhou um pouco em direção a Cristo. É claro, depois, observando a tempestade, teve medo, começou a afundar. Jesus resgata Pedro e resgata todos os que estavam no barco, porque Jesus entra no barco, ordena que a tempestade se acalme, a tempestade cessa, termina, né? E eles recebem esse grande livramento e eles se alegram, eles exultam. A turbulência, a tempestade era verdadeira, mas também a tempestade, a turbulência que invadia as mentes e os corações dos discípulos era também verdadeira e precisava ser aplacada, precisava ser acalmada, né? Volta e meia as pessoas passam a acreditar, dependendo do estímulo, vamos resolver isso de uma maneira mais rápida. Infelizmente, o cristianismo, na sua história, ele foi acometido de alguns erros, de algumas falhas, né, de algumas doenças. Permitiu-se que entrasse, que se misturasse com a doutrina, com o evangelho de Jesus Cristo, uma série de outras coisas. Então, em alguns momentos, desde a origem, tá? A questão não é a filosofia reinante, né, que os cristãos adotaram e por isso cometeram este ou aquele pecado. Desde o início, o inimigo de Deus, o inimigo da fé, o inimigo da verdade, sempre propõe um caminho curto, um caminho mais rápido. Vamos aproveitar as massas, a multidão, vamos fazer uma rebelião, vamos tirar esse rei daí, que nem rei poderia ser, ele só serve aos interesses de Roma, o povo está abandonado, o povo está faminto. Jesus manda que eles atravessem o mar da Galileia, a tempestade física os assola, e eles veem uma manifestação de Deus e de Cristo através de Cristo Jesus, reconhecem o poder e a autoridade de Cristo Jesus e se submetem a Cristo Jesus, não só em adoração, não só na louvação, não só na gratidão, mas no compromisso, reafirmando o compromisso de aprender de Cristo e de viver para Cristo e se dispor a seguir o caminho proposto por Cristo Jesus. Esse é a ideia básica do discipulado, essa é a ideia básica da formação do discípulo, conforme o Evangelho nos ensina. Terminada esse fenômeno, esse evento aqui, quando os discípulos voltaram a si, chegaram do outro lago, chegaram em Genezaré, o povo da região reconheceu, pelo jeito, pelas vestes, pela fala, pelos discípulos, esse é Jesus. Diz aqui a Bíblia. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda a região e lhe trouxeram todos os enfermos. As pessoas correram os vilarejos próximos, anunciando que Jesus estava naquela cidade, Jesus estava naquela região. Imediatamente juntaram
reuniram os doentes, os enfermos, e levaram até ele. E o texto aqui, ele é muito bonito, né? Suplicavam então a ele, a Jesus, que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Isso é de uma beleza, né? De uma postura de humildade, de reconhecer a total dependência de Deus e reconhecer que aquele homem era um enviado de Deus para esse propósito, para esse fim, valendo sempre lembrar que a tradição judaica era a leitura dos profetas, né? Sempre, pelo menos no sábado, era obrigatória a leitura dos profetas, e os profetas falam daquele que viria, né? Que traria cura, que traria paz, que traria libertação, que traria o perdão, que traria uma nova vida, que faria com que a humanidade se tornasse em conformidade com o propósito, o plano, a vontade e o desejo de Deus. É claro que eles sempre tomavam para si, porque quando você está sofrendo, a sua visão diminui, né? O seu alcance fica restrito à sua dor, porque a dor é sua dor. Então, todo o seu corpo, toda a sua mente está concentrado em si mesmo. Quando é um grupo, uma nação, um povo, uma tribo, um país que está debaixo de grande sofrimento, quer seja pela guerra, quer seja pelas doenças, ou pela fome, ou por tudo isso, que sempre o que é ruim nunca vem sozinho, né? Sempre tem as suas más companhias. Então esse grupo está fechado em si. E o judaísmo, os judeus, os israelenses, diga como você quiser, é o mesmo povo, é a mesma fé. Eles eram naquela época muito fechados, eles estavam cada vez mais fechados em si mesmados. Tudo que eles buscavam interpretar ou compreender da palavra de Deus, eles tomavam sempre para si. Qualquer abertura no que dissesse respeito ao plano de Deus para a humanidade, haveria uma grande e uma enorme resistência. Desejar uma vida de felicidade, uma vida plena, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, não é pecado, não é crime. Trabalhar por isso não é pecado, não é crime. Viver em função dos seus propósitos, dos seus ideais, dos seus objetivos, também não é pecado nenhum. Quando falamos que devemos ter Cristo como prioridade, é a maneira como nos dispomos a viver, né? O caráter, a índole, né? A disponibilidade de tudo em benefício do outro através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Não existe na palavra de Deus, não existe nas Escrituras, não existe no Evangelho nenhum obstáculo para quem quer que seja, que com sinceridade de coração se aproxime de Cristo Jesus, ou o busque, como as pessoas falam, né? Vamos buscar, mas já o encontramos. Sabemos onde ele está. Sabemos tudo que ele propôs, tudo que ele realizou e tudo que ele realizará em nosso favor. Então nós já encontramos, sabemos onde ele está. Está no céu, à direita do trono da majestade. E de lá, intercede por toda a humanidade. Nós sabemos onde Cristo está. Ele mesmo ordena, se disserem que o Cristo, vamos ali lá na cidade vizinha, o Cristo está lá. Não, não está. Vem para Lins, pode vir para Lins, que é aqui. Mas Lins é uma cidade pequena, de pouca significância, né? Quem sabe não está em São Paulo, capital do estado, a mais importante cidade do país. Em São Paulo, vamos procurar Cristo em São Paulo. Lá
temos as grandes catedrais, temos os grandes grupos, as grandes representações, as embaixadas de todos os credos, de todas as confissões cristãs, temos em São Paulo. Ou em Brasília, talvez esteja em Brasília. Vamos fazer uma caravana, vamos invadir Brasília, porque com certeza o Cristo está lá. Não. Não existe necessidade de nada disso. Sabendo onde ele está, sendo capaz de reconhecer quem ele é, e se colocando à disposição dele, clamando, suplicando, não tenho nenhuma dúvida, você será abençoado, você será encontrado, você será alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Este é um exemplo simples que a Bíblia declara, esse é objetivo. Tá? Jesus tá em Genezaré, vamos para... Só que agora Jesus não está. Se estivesse em Jerusalém, nós fretaram aviões e vamos a Jerusalém. Não, ele está onde ele disse que estaria, nos céus, até o momento do seu retorno. Ele está nos céus. Mas como nós vamos alcançar os céus? Meu irmão, o céu já nos alcançou. O céu já nos alcançou. O céu, a eternidade, já alcançou a humanidade através de Cristo Jesus. Nós já fomos alcançados. Não precisa ficar aí se autoflagelando, se matando de jejuar, se bem que algumas pessoas aí, eu sou obrigado a dizer, de tanto jejuar acabaram engordando. Eu mesmo conheço uma meia dúzia que só falava em jejum, os bichinhos estão corinho esticado. Para com autossacrifício, com automutilação e busque em Deus a humildade necessária para você se aproximar de Cristo Jesus, como a Bíblia te explica, pela fé, pela capacidade de reconhecer quem Ele é, onde Ele está. E que todo aquele que diante dele se apresenta, se prostra, é abençoado. É abençoado. Não estamos aqui falando de um método infalível de cura, de libertação. Não estamos falando de um método infalível. Estamos falando de vida em comunhão. Estamos falando de vida em comunhão. Mas, Marco, a verdade é que nesse momento que eu estou vivendo, o que me importa é ser curado. Eu não tenho obrigação de garantir absolutamente nada. Eu não estou vendendo um produto ou uma mercadoria. Se eu disser que sei qual é o propósito de Deus para a sua vida e por que você ficou doente ou por que você perdeu seu pai ou a sua mãe, ou do porquê o seu filho ou sua filha está passando por tribulações ou angústia, eu estarei mentindo. Eu estarei mentindo. Eu estarei mentindo, estarei sendo cínico, estarei sendo aí um enganador. Porque eu, de fato, não sei. É com grande dificuldade que eu tento compreender o que acontece na minha vida. E eu falo com sinceridade. É com grande dificuldade, porque algumas coisas eu não consigo entender. Por ser cristão, nós somos obrigados a aceitar, a suportar. Mas dizer assim, eu entendo perfeitamente. Não entendo. Não entendo. Porque a vida pela fé, em um determinado momento, você se vê obrigado a tomar uma decisão. Ou você vive pela fé, ou você vive pelas circunstâncias. Em Cristo, sempre houve e sempre haverá uma provisão eterna, infinita, de cura, paz e perdão. Ponto. Eu creio nisso. Eu aprendi a crer assim. Eu aprendi estudando as Escrituras. Então você está dizendo que Jesus pode ou vai me curar? Não. 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 Depois de estudar e ler, a maneira correta de apresentar
a Cristo Jesus, é como aquele que já curou todas as nossas enfermidades. É aquele que já perdoou todos os nossos pecados. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas lacerações na carne, pelo sofrimento, pela dor, nós fomos curados. Pela sua morte, a condenação do pecado que há em nós foi totalmente transferida para ele. Pela sua ressurreição, ascensão e glorificação, nós também temos certeza e confiança na vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador. Mas isso é uma apresentação extrema, não é uma apresentação extrema, é uma apresentação doutrinariamente correta. Doutrinariamente correta. Mas se todos foram curados em Cristo Jesus, por que a doença continua? Porque a própria Bíblia declara que toda a criação aguarda um momento em que se manifestará aquilo que nós somos, tudo que somos em Cristo Jesus. Por ora vivemos pela fé, acreditando, confiando, recebendo ou não, seguindo em frente. Por isso eu nunca proponho, dificilmente você me verá propor um ritual, uma cerimônia, uma campanha, um momento, um movimento, isso ou aquilo, como meio para receber o que Cristo já distribuiu gratuitamente. Essa postura ela pode ser um pouco radical, por assim dizer, ela esvazia em muito esse conceito de homens espirituais com poder, com dons, que fazem, que desfazem, que eu faço, eu não faço, eu desfaço. Ela esvazia tudo isso. E ao mesmo tempo ela lança um peso muito grande sobre todo aquele que se diz ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Um peso que homem nenhum é capaz de suportar. Peso da glória. O mesmo peso que estava sobre Moisés, quando subia os montes, permanecia na presença manifesta de Deus, descia iluminado, brilhando, transbordando. E como aquele peso de glória a ele não pertencia, logo se esvaía e a sua pele, o seu rosto voltava ao normal. E para que as pessoas não vissem que aquela glória que só a Deus pertence não estava com ele, ele se cobria, usava um véu. Um véu. O véu significa muitas coisas, principalmente uma reverência absoluta e um compromisso de limitar-se a quem realmente é, a quem realmente nós somos, para permitirmos que Deus, caso queira, através de nós, manifeste, mostre a sua glória. Mostre a sua glória. Então eu prefiro esse ponto, eu prefiro esses termos, eu prefiro essa postura. Quando Cristo disse está consumado, é porque está consumado, está feito de modo perfeito e absoluto, não precisa ser refeito. Não há necessidade de ser refeito. O Cristo não voltará dos céus para fazer outro sacrifício. Já está feito, já está consumado. Ah, mas por que esse mundo está tão perdido? Porque o mundo sempre esteve perdido, desde que alguém decidiu não obedecer à orientação do eterno Deus.
desobedecendo, errando o caminho, a pessoa acabou deparando, a humanidade acabou deparando e confrontando o caminho da iniquidade, o caminho do mal. Mas ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia, não tendo necessidade, decidiu, por ser um Deus amoroso, santo e justo, perdoar o imperdoável. Nisso a humanidade é contemplada. O amor de Deus não está manifesto nos anjos. O amor de Deus. É claro que tudo que Deus fez foi para honra, louvor da sua própria glória. Como na nossa vida, amar o amável não é difícil. Agora, amar o desprezível é impossível. Nisso, Deus fez algo completamente inédito. Porque Deus é justo. Por ser santo, ele é justo. Por ser justo, ele é santo. Mas na humanidade, ao criar a humanidade, ele contemplou algo absolutamente inédito. Ele criou algo novo no universo, que é a possibilidade de um Deus justo e santo perdoar uma ofensa que é imperdoável. Nisso se manifesta o amor de Deus e o poder de Deus, em que ele se propôs a nos resgatar do poder do pecado quando nós mal tínhamos consciência do que é o pecado. E está aqui Cristo Jesus cumprindo o seu ministério, apresentando ou reapresentando Deus aos judeus e apresentando e reapresentando Deus ao mundo. Cada um escolhe o caminho que quer seguir, cada um decide o caminho que quer decidir. Mas eu sou incrivelmente otimista nesse aspecto, né? Tem uns povo aí que fala de porcentagens, né? Mas veja, os que estavam com Cristo permaneceram com Cristo. Os que de fato se comprometeram com Ele foram por Ele preservados do poder do mal, exceto o filho da perdição. Marco, esse texto ele é muito bonito, mas ele não termina bonito. Esse texto é de uma riqueza poética, esse texto traz esperança, traz alegria, renova, restaura, mas ele não termina aqui. Aí seguindo Mateus aqui, ele diz já: então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e o questionaram, né? Veja, o povo esquecido pelos religiosos profissionais estava lá no sofrimento. No Brasil nós temos um exemplo muito disso, né? Um exemplo muito bonito disso.